You love working with horses. You asking? Or purely making an observation? An observation? Então, estamos aqui para assistir Outlander? Infelizmente não. Estamos aqui para ver os musgos. Beleza? Então vamos começar. Então, vamos começar então pelas briófitas, né? Que são as plantinhas mais simples que existem, né? Os musgos. Então assim, musgo aí, todo mundo conhece, né? Esse veludinho verde aí, né? Que forma geralmente em lugares úmidos, né? Nas árvores, nas paredes. Aí tem até um musgo vermelho, olha que da hora. Esse musgo aqui, ele deve estar perto de praia, algum lugar assim, que é onde tem esses musgos vermelhinhos. Então assim, vamos entender aqui qual que é a parada dos musgos, né? As briófitas, né? Então eles são vegetais, eles são plantas, certo? A planta mais simples que existe é o musgo, tá? Na verdade eles são descendentes diretos, né, das algas verdes, tá? Então assim, são vegetais, plantas, né? Autótrofos. Cara, olha essa palavra, autótrofos, significa que auto significa que ele se vira sozinho, e trófos vem de comida. Se ele se vira sozinho é porque ele faz a própria comida. Se é uma planta que fabrica a própria comida, essa planta está fazendo o quê? Fotossíntese, entendeu? Então, vegetais autótrofos, toda vez que você vê esse negócio aqui, é um ser vivo autótrofo, ele está fazendo fotossíntese, tá? Veja, é verde até, né? Pluricelulares, ou seja, ele tem mais que uma célula, né? Então, não é um ser unicelular, né? Pluricelular porque tem mais que uma célula, tá? Sem flores, não tem flores. E de pequeno porte, tá? Devido à ausência de tecidos de condução. Daqui a pouco a gente já vai ver isso, tá? Que isso daqui geralmente é o tema da maioria das perguntas de briófitas que caem em concurso, no Enem, essas coisas, tá relacionado com o tamanho da planta, com a altura, uma planta de pequeno porte, por que ela é assim? A gente já vai estar vendo isso, tá? Então, são plantas de pequeno porte devido à ausência de tecidos de condução. Já vamos ver. Chegando ao máximo a 20 centímetros de altura. Nossa, isso tem que ser um musgo muito heróico para chegar a 20 centímetros de altura, porque geralmente eles são muito baixinhos, né? Muito tipo veludinho mesmo, né? São bem baixos. O transporte de água e nutrientes, né, comida, ocorre por difusão e por osmose de célula para célula. Então acontece que essas duas partes que eu grifei aqui, difusão e osmose de célula para célula, está relacionado a isso aqui, a ausência de tecidos de condução, e é por isso que a planta é pequenininha, tá? Então vamos estudar bem devagarinho essa parte, que é a parte principal, na verdade, de musgos, tá? Vamos lembrar, em primeiro lugar, o que são esses conceitos aqui, difusão e osmose. Você já deve ter visto isso daí no primeiro ano médio. Se não viu, vamos ver isso aí, tá? O que é difusão e osmose? É o transporte passivo. Toda vez que você vê a palavra ali passivo, significa que ele não está gastando energia. Tá? É um transporte que o ser vivo ele não precisa gastar a energia dele para realizar aquele tipo de transporte. Então, o transporte passivo é o transporte que ocorre entre duas soluções com concentrações de solutos diferentes. Vamos traduzir isso aqui. Duas soluções com concentrações de solutos diferentes. Pensa em água com açúcar. Água com açúcar é uma solução. A água com açúcar. Mexeu lá com a colherinha, ele virou uma solução. Ele virou um líquido doce. Tá bom? Só que concentrações de solutos diferentes. Então pense que você fez duas misturinhas lá de água com açúcar. Uma você botou uma colherinha de açúcar para um copo d'água. No outro você colocou 3 colheres de açúcar para um copo d'água. Então você tem concentrações diferentes. O segundo que você fez, ele está mais concentrado, porque ele tem mais açúcar. Bom? Então, isso que significa? Duas soluções com concentrações de solutos diferentes. Esse processo ocorre naturalmente, sem gasto de energia, esse tal do transporte passivo. E tem 2 tipos de transporte passivo. Tem a difusão e tem a osmose.
tá? Vamos ver direitinho como é que funciona esse negócio. Então pensa aqui que você tem um recipiente com água, com açúcar mesmo, tá? Só que assim, esse recipiente ele está separado por uma membrana permeável. Olha, eu até escrevi aqui, ó, membrana permeável. Então, tipo, isso aqui não é um pedaço de vidro, um pedaço de plástico, porque senão não consegue, não é permeável. Permeável significa que deixa passar, né? Permeável é uma coisa que deixa passar, né? Seja a água, seja o açúcar, tá? Isso que é membrana permeável, tá? Então, vamos lá. Difusão é a passagem de soluto, tá? O soluto e solvente, essas duas coisas você tem que ter na sua cabeça. O que é soluto? Seria as moléculazinhas de açúcar. O que é o solvente? É a água, tá bom? Então o soluto, no caso, eu desenhei aqui em laranjinha, né? Seria as moléculazinhas de açúcar. Então vamos ver primeiro difusão. Difusão é a passagem de soluto, ou seja, no nosso caso aqui do açúcar, de um lado para o outro. E isso vai acontecer naturalmente. Mas por que vai acontecer? Porque, veja só, você tem os dois lados separados pela membraninha lá, né? Que no caso seria, ele está comparando aqui com a membrana da célula, né? De um ser vivo. A membrana celular, ela é assim, ela protege a célula, né? Ela é um envelope que protege, que empacota a célula. Mas ela não é uma coisa impermeável, ela deixa passar coisas. Né, deixa passar moléculazinha de comida, né, de nutrientes, deixa passar água, entrada e saída, entendeu? Então ele está simulando uma membrana celular aqui, essa membraninha aqui. Então o que aconteceu? Você tem dois lados. Você tem um lado que tem açúcar pra caramba, olha aqui, e um lado que tem pouquinho açúcar. Se essa membraninha ela deixa passar açúcar, naturalmente, a mãe natureza vai fazer isso. Vai começar a passar a molécula do açúcar para o outro lado, até que se equilibrem os dois lados. Entendeu? Os dois lados têm que ficar equilibrados, é uma questão de pressão mesmo, né? A concentração vai ficar basicamente igual dos dois lados e aí vai parar de passar as moléculinhas entendeu? Desse lado para o outro. Pensa que o que está passando é o soluto, ou seja, as moléculas de açúcar. Então o nome disso é difusão, tá bom? Tá passando o soluto, fiz a setinha laranja para mostrar que é o açúcar que tá passando. Osmose, o que é? Você tem os dois lados com um equivalente de açúcar. Vamos supor que você botou uma colher de açúcar aqui, uma colher de açúcar aqui, igualzinho, só que aqui tá com menos água. Aí o que acontece? É a água que passa para poder equilibrar, entendeu? Então as moléculas, veja que as moléculas de açúcar não estão passando, o que está passando é a água. A água vai para o outro lado naturalmente até equilibrar as coisas. A natureza quer as coisas equilibradas, tá? Então no caso, quando é a água que passa, osmose, a passagem de água, osmose, água de um lado para o outro. Bom, então, só para você, muita gente aí já sabe, né, o que é difusão, osmose, de certo já viu no primeiro ano, mas eu posso apostar que a maioria de vocês não lembra desses conceitos, eles são muito importantes para você entender o lance do musgo, tá? Por que isso? Vamos pegar primeiro uns exemplos que prestem, né? A gente tá falando de água com açúcar aqui, parece uma coisa, né, bem idiota, mas veja só um exemplo de difusão, tá? Vamos lá, ó, difusão. Difusão passa o soluto, tá bom? Então, assim, exemplo de difusão, a nicotina do cigarro, entra mais rapidamente na corrente sanguínea de uma pessoa não fumante. O primeiro cigarro da pessoa, a nicotina entra rapidão na corrente sanguínea. Agora, se uma pessoa que já é fumante, né, fuma um cigarro junto com aquela que, vou dar para você experimentar, vou estar fumando o meu aí, fuma o seu aí. Esse que já é fumante, a nicotina vai entrar devagarinho na corrente sanguínea dele. E por que o que nunca fumou, vai entrar rapidão? Que olha só, veja que legal isso. Aqui tá tipo os pulmões da pessoa, né? Eu sei que tá feio, mas é só para representar os pulmões, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos pulmões, né? Vamos olhar tipo os pulmões no microscópio. Aqui você tem os brônquios da pessoa, e esses brônquios eles vão se ramificando e vão entrando aqui dentro do pulmão, ramificando.
de chegar tipo no nível microscópico, entendeu? E no final desses brônquios tem uns saquinhos que são muito delicados, chamados de alvéolos pulmonares. Você já deve ter visto essa matéria no 8º ano, tá? Eu estou relembrando isso. Que são os alvéolos pulmonares. E essa paradinha aqui cinza aqui que eu desenhei representa a nicotina, tá bom? Então vamos lá, o sujeito fumou, tá? Primeiro cigarro da vida. Tá entrando aqui a nicotina junto com o ar, né? Ele tá respirando, ele tá tragando a fumaça, tá entrando a nicotina aqui, lá, entrou lá nos brônquios, bronquíolos, tá invadindo o pulmão dele e finalmente chegou lá no nível microscópico dos alvéolos pulmonares, tá? Esses alvéolos tem aqui vasinhos sanguíneos muito delicados que estão grudados neles. Tá? Esse sangue que está aqui, né, dentro desses vasinhos mega delicados, é o sangue que vai receber o oxigênio, tá? Só que ele não vai receber só o oxigênio nesse caso, né? Ele vai pegar a nicotina também. Agora veja só, aqui você tem uma pessoa fumante e aqui eu estou mostrando esse vasinho, ó, o vasinho delicadinho está aparecendo aqui, ó, certo? Fiz um zoom dele aqui. Aí o que acontece? No sangue do fumante já está cheio de nicotina, entendeu? Já tem uma alta concentração de nicotina no sangue da pessoa que já é fumante. Então a nicotina que está chegando aqui, ó, nos alvéolos, não vai passar muito, porque as concentrações são muito parecidas. Entendeu? Olha só, a difusão não está rolando muito aqui. Vai passar, entendeu? Vai pegar a nicotina. Não é muito. Agora veja só. A pessoa que não é fumante, está fumando o primeiro cigarro da vida. O sangue que está vindo aqui, né, nesses capilarezinhos aqui, né, pro pulmão, é um sangue que não tem nicotina, porque ela nunca fumou na vida. Aí o que acontece? A nicotina está dentro dos alvéolos pulmonares, pá, vai passar geral aqui para esse sangue da pessoa. Por quê? Por uma diferença de concentração. Aqui tem, aqui não tem, entendeu? Isso é difusão, tá bom? Tá, então esse seria um exemplo prático de difusão. E um exemplo de osmose. Vamos lembrar, o que é osmose? Osmose é a passagem da água, certo? Isso é muito facinho de você ver quando você come morango com açúcar, tá? Você pode fatiar os morangos, pegar o morango inteiro, enfiar ele no açucareiro. Aí o que acontece? Se você der um minutinho, você já vai ver que o açúcar que estava em cima do morango, né, que era um pozinho seco, ele começa a virar uma pastinha, né? Ele fica úmido pra caramba. Por que isso? Porque a água que estava no morango, o morango é uma fruta aguada pra caramba, né? Tem muito líquido no morango. Essa água começa a sair do morango e se misturar com o açúcar, entendeu? Então isso é um exemplo de osmose, certo? Então, tá, vamos voltar aqui para nossa encrenca. Olha só uma coisa, por que o musgo, finalmente, ele não pode crescer muito? Vamos pensar primeiramente num ser vivo aqui, tá? Vou pensar, tipo, no humano, tá? O humano, ele tem vasos sanguíneos. Né? Vasos sanguíneos são chamados de tecidos de condução. O que os vasos sanguíneos são, basicamente? Eles são encanamento. É um sistema de tubos de encanamento. Para levar qual líquido? Para levar o sangue. Então, você tem tubos para levar o seu sangue, certo? Então, ó, o sangue está lá no seu dedão do pé. Eu sei que o desenho está horrível. Tá, o sangue tá lá no seu dedão do pé e tá subindo, vai subindo por tubos, né? Vai chegar aqui nessa bomba, inclusive você tem uma bomba, né? Para bombear, para tornar o transporte mais rápido ainda, né? Agora pense uma coisa, se tu não tivesse esses tubos aqui, hein? Se tivesse que ir passando de célula para célula, para célula, para célula, para célula, para célula, nem poderia existir um animal desse tamanho, cara. Porque até chegar lá na cabeça ia demorar muito, certo? Assim, inviável ter um ser assim se não tivesse um sistema de encanamento dentro dessa criatura. E acontece que o musgo não tem, entendeu? Ele não tem uma tubulação para estar levando lá os líquidos, as seivas lá que ele precisa para viver, ele não tem. Então ele vai passando de célula para célula. Então, ó, começou aqui, vai pra cá. Imagina quem está aqui em cima, oi, daí? Vai demorar uma semana para chegar o negócio lá em cima. É por isso que a planta não pode crescer muito, entendeu? Porque ele não tem tubos. Aí você fala, mas e como que tá passando esse bagulho de célula? Uma célula joga para outra? Não, tá passando por osmose e difusão. Então é assim que a planta vive.
ela vive na base do osmose e difusão, porque ela não tem tubos dentro dela para carregar as coisas. E é por isso que ela não pode viver muito, tá bom? Então, olha só, vamos pensar em termos de altura, né? Vamos supor que você tem lá um telhado pegando fogo, nas duas situações aqui, tá? Aqui você tem, né, aquele sistema, né, de passar água com o balde, né? Então você quer, vai enchendo com o balde, que vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Velho, o telhado já pegou fogo faz tempo, já acabou o telhado. Inclusive desperdiçou aqui pra caramba a água, né? E agora se você conectar uma mangueira, ou seja, está conectando um tubo, né? O que seria o equivalente ao nosso vaso sanguíneo. Nossa, nem precisa esse povo todo aqui, né? É só liga aqui, nossa, maior eficiência. Entendeu? Então, esse que é o sentido do crescimento da criatura. A criatura pode crescer se ela tiver vasos dentro dela. O que a gente chama de vasos, na verdade, é tubos, né? Encanamentos. Tá bom? Isso é mega importante na biologia, isso. Não é só para musgo, não, tá? Você vai ver isso aí o tempo todo, tá bom? Então, assim, vamos voltar aqui nos lances do musgo, tá? Então, musgo aqui, ó, na pedra, né? Não tem raízes, não tem caules, não tem folhas verdadeiras. Tá bom? Você olha para o musgo, se você olhar ele bem pequenininho, você fala, olha essa folhinha do musgo, aquilo não é folha, tá? Então não é folha de verdade, tá? Porém, possuem estruturas semelhantes. Então não tem raiz, mas tem rizoide. Não tem caule, mas tem cauloide. Não tem folha, mas tem filóide. Então, oide geralmente é uma terminação para aquilo que é quase, entendeu? Que parece, que é semelhante, mas não chega a ser, tá? É uma aparência, tá? Os musgos foram os primeiros vegetais a conquistarem o ambiente terrestre, tá? Porém, ainda dependem da água para a reprodução. Veja que eles são derivados das algas, e a alga é aquática, né? Das algas verdes aquáticas, tá bom? Então, assim, eles ainda dependem de água. Eles vieram para o ambiente terrestre, mas eles precisam muito de água, tá? Então, geralmente, se encontrar em ambientes úmidos. Nossa, isso é até instintivo, né? Quando você vê um muro, né, cheio de musgo, você vê, pô, isso aqui é úmido pra caramba, porque se não fosse, não teria musgo. A gente sabe disso, né? E assim como os líquens, né? Quem lembra a nossa aula de líquens, né? Que foi a aula anterior. As briófitas, né, ou os musgos, né? Briófitas e musgos, são muito sensíveis à poluição. Eles não gostam de poluição, são plantinhas muito delicadas. Os líquens não são plantinhas, né? Vamos lembrar, a primeira planta que nós estamos vendo aqui é as briófitas, tá? Agora, vamos lembrar aquele negócio que é o seguinte, você fala, pô, briófita, nossa, que planta mais pobre, né? Nossa, ela né, nem tem caule, raiz, é rizoide, cauloide, ela não tem vasos, nossa, esse negócio é muito atrasado. Sim, é atrasado, só que esse treco ele tá aqui no planeta Terra há milhões de anos, tá ligado? É um ser vivo extremamente antigo e muito bem sucedido, certo? Então cuidado aí para dizer que essa planta aqui é uma bosta de uma planta, não é, entendeu? Ela se deu bem pra caramba, mesmo ela sendo humilde, ela terá um negócio muito bem sucedido, tá? Vamos ver como é que é o ciclo reprodutivo. O ciclo reprodutivo, você fala em ciclo reprodutivo, a gente está falando em tipo mistura de gametas, né? Masculino, feminino, a reprodução sexuada da planta. Tá? Não é tipo, vou tirar esse pedaço de musgo aqui, vou enfiar lá não sei onde, né, etc. E daí vou fazer. Aí não é isso. Você está falando em reprodução sexuada, tá bom? Enfim, vocês entenderam. Então, olha só, como é que é isso? Olha só, se você já teve a paciência de olhar um musgo bem de perto, às vezes, geralmente depois que chove, assim, né, que o tempo está muito úmido, você vai ver aparecer um monte dessas paradinhas aqui, né? E você pensa, nossa, isso aqui deve ser semente de alguma outra planta. Não é, isso aqui é do próprio musgo, tá? Só que isso não é comum aparecer isso, tá? Ele vai fazer esse treco de vez em quando. O que é o tal do treco? Isso aqui é uma formação que ele faz que fabrica esporos, tá? Então essas tampinhas aqui, isso aqui depois amadurece, né? E solta os esporos no ar, tá? Então os esporos, eles vão, né? Voando lá, vão saindo pro ar, eles vão formar dois tipos de plantas, né? Que é a parte masculina, a plantinha masculina, a plantinha feminina, que a gente chama de gametófita.
gametófito, tá? Aí formou lá, tipo, que seria essa parte aqui, ó, tá? Formou esse negócio e daí o que acontece, velho? Para poder ter reprodução sexuada, é claro que lá a partezinha masculina, que tipo o espermatozoide, não é espermatozoide, né? O espermatozoide masculino vai ter que encontrar o óvulo feminino, né? Para fazer uma analogia aí com os animais, né? Então a parte lá, o gameta masculino tem que encontrar o gameta feminino. E como que vai acontecer isso? Com água. É por isso que a planta depende muito de água, até para não só para viver, mas para a reprodução dela. Então eles estão demonstrando que tipo a água veio, pegou todos os gametas masculinos e tacou em cima da outra plantinha lá que é feminina, tá bem que é o gametófito feminino e olha só, rolou o que aqui? Rolou uma fecundação, tá bom? Rolou a fecundação, tá? E daí o que aconteceu? Apareceu essa paradinha lá, que é o esporófito, que é essa partezinha aqui de cima da planta. O esporófito, ele vai fabricar o quê? Esporos, certo? E vai formar esporos de novo. Enfim, é assim que a plantinha vai se reproduzindo, tá bom? Então, tem uma coisa muito da hora que dá para você fazer, que é tipo um terrário de musgos, tá? Você pega lá uns musgos de uma árvore, né, que estejam assim mais bonitinhos, e daí você faz um fundo para ele lá de pedrinhas, né, e restos de cascalho e casca de árvore, essas coisas, e você acomoda, né, para ficar bonitinho assim. E daí depois você dá uma sprayzada de água nele e você fecha, né? Você tampa. Tem um monte de vídeos no YouTube ensinando como é que faz isso. Os caras fazem, né, uns terrários bem legais. Esse aqui é o nosso, não tá muito bonito, né? Mas assim, daí você tampa ele e os musgos se viram lá dentro, tá? É um negócio que é bem legalzinho. Isso aqui é o que a minha filha fez, né? Ela fez um negócio bem artístico, assim. Cara, só que não é fácil de cuidar disso, tá? É um negócio meio chatinho de cuidar, tá bom? Esse aqui ela comprou na feirinha, na verdade. Aquela feirinha que tem lá no Largo da Ordem. É um tiozinho lá que ele vende essas coisas, vidrinhos. Tem os grandões também, mas esse aqui é um vidro pequenininho, né? Com essa tampa aqui. E ele ensina como é que você faz, né, para cuidar do musgo e tal. Olha como ele tá bem cuidadinho, né? Ele já tá crescendo, tá batendo ali em cima já. É um negócio bem da hora, assim, para você fazer. E esse outro aí é um vidrinho menor ainda, né? Bem pequenininho, que é um mini terrário para você usar no pescoço, né? Tipo, numa correntinha. Ele é um colarzinho de terrário, tá bom? Isso aí.